amores, tudo bem com vocês? Hoje eu trago mais um maquiando cliente que eu estou adorando fazer, inclusive. E hoje a técnica é um azulão meio roxo, bem coloridona. E eu já comecei aplicando o tônico na pele dela, com auxílio de algodãozinho e venho espalhando. Seguida já venho com a bruma da Roche Makeup, todos os produtos vão estar na descrição, cores, pincéis, tudinho. E já vem com o hidratante da Nivea, nutritivo, aquele que eu sempre usei aqui. Tô sempre usando. E depois venho espalhando com um pincelzinho, o mesmo de sempre. E venho já com o hidratante mais potente da Nivea, mais grossinho, e aplico nas áreas que necessitam mais hidratação. Venho com o primer, esse aqui é o Blur da L'Oreal. Ele dá um efeito instantâneo e é maravilhoso. Ele tem na Renner, é bem baratinho até. Eu usei essas 3 bases aqui, uma da Revlon e 2 da Mary Kay. A numeração delas vai estar na descrição. E já venho aplicando essa base por todo o rosto dela com o auxílio de um pincel língua de gato. E já venho aplicando, dando acabamento com a esponjinha. Essa esponjinha, ela tá úmida e ela é a da Esfumato Beauty. Agora eu vou fazer uma camuflagem a mais nessa pele dela. Usei essas 2 camuflagens da Maquia, a Ebony misturada com a Canelle, e venho aplicando com um pincelzinho língua de gato. Estou fazendo isso para dar mais uma cobertura nessa região da região T e abaixo dos olhos também, para dar mais cobertura e durar mais a nossa maquiagem. Vai por mim, isso dá umas horas a mais na nossa maquiagem, ajuda muito. E depois já venho fazendo a iluminação com corretivo mais claro. Usei só o Canelle nela, só ele diluído, e apliquei nesses pontinhos que nem vocês estão vendo, e depois já venho esfumando com a mesma esponjinha. Esfumo bem bonitinho até ficar com acabamento bonito. Só esse corretivo eu não elevo muito, que nem eu fiz com a camuflagem. Eu deixo mais concentrado bem abaixo dos olhos dela mesmo, não elevo mais que isso para nossa iluminação não ficar muito grande. Caso ache que espalhou demais, vem com a pontinha da esponjinha que não tem nada e espalha. E agora eu já venho com o contorno. Esse é o Ebony da Maquia, deu bem certinho pro tom dela. E venho aplicando acima da orelha e levo até o final do nosso olho. Depois eu vou vir esfumar com a esponjinha e no nariz eu só sigo o nariz dela mesmo. Mas faço o mais em cima possível. Vim com outra esponjinha, essa é da Clasmé, troquei de esponjinha como sempre para não ficar cinza esse nosso contorno, pois pode acinzentar se a gente vir com a esponjinha do Claro esfumando. E venho sumando, dando batidinho, umas arrastadinhas pro cabelo. Vou e vai no contorno em direção entre o meio da boca e do nariz, entre o meio deles dois. E depois do nariz eu já venho dando só com a pontinha da esponjinha, eu vou dando umas batidinhas de vai e vem. Depois já venho selando tudo isso. Eu usei o pó compacto 70, se eu não me engano, da Bruna Tavares. Não usei muito para não ficar muito forte, pois ele é bem escuro mesmo. E venho selando com o chocolate da Panvel no nariz dela. Depois peguei o blush da My Life e botei um blushzinho nela bem bonitinho. E depois já venho com essa paleta de iluminadores, se eu não me engano, da Be Perfect. Não lembro, da BH Cosméticos, é um desses dois. E venho aplicando iluminador. Depois tirei o acúmulo abaixo dos olhos, para não ficar marcado esse pó, não ficar com o aspecto de craquelado, e venho aplicando ele. Os pós também vão estar na descrição. E depois peguei um mais escurinho e vim aplicando no resto do rosto, pois abaixo dos olhos eu apliquei um mais claro para manter a nossa iluminação que eu fiz. Depois de aplicar todo o pó translúcido no rosto dela, eu venho tirando o pó translúcido com o pó compacto. Usei o 30 da Bruna Tavares misturado com o 06 ou 5 da Vult. E vou intercalando. Abaixo dos olhos eu uso mais do da Bruna Tavares e menos do da Vult, mas continuo usando o da Vult para não acinzentar o rosto dela e ficar muito claro.
E no resto do rosto eu uso mais o da Vult pra ficar bem certinho a iluminação, nossos contornos e tudo mais. Depois já venho preenchendo a sobrancelha, faço a parte de cima, bem acima da sobrancelha dela, usei a pastinha da NYX, a Brunette. E já desci seguindo o mesmo desenho. Depois eu viro o pincel dando uma achatadinha assim. E faço o mesmo desenho também embaixo. Fiz um espelhinho na frente e depois já venho recortando com a mesma camuflagem que a gente usou. Dou acabamento com a esponjinha e eu vou usar a paleta do James Charles. Começo com um tom meio branco, meio fruta-cor assim. E depois eu começo com um pincel de aplicar sombra, não de esfumar. Começo pelas cores cintilantes. Depois venho com um azulzinho, bem azul mesmo. Um azul bem clarinho. E venho só dando batidinhas para não arrastar essa sombra. Depois venho com uma cor mediana, aplico bem na bordinha e venho com um azulão. Deixo um pouquinho do olho, um pouquinho no final do olho, sem nada, para mim começar com as sombras. As sombras que eu vou usar vai estar na descrição. Comecei com uma sombra roxa, meio rosa, e venho esfumando ela no cantinho dessa última cor cintilante. Junto as duas e depois já venho subindo acima das cores cintilantes que eu usei. Vou fazendo o movimento de bolinha como sempre, com um pincel pequenininho, o pincel também vai estar na descrição. E depois que eu fiz esse desenho todo, até praticamente quase o começo da sobrancelha, eu venho com a outra cor, com um outro pincel pequenininho, e venho esfumando a borda dessa sombra que a gente acabou de aplicar, que é a sombra mais escura. Depois eu venho retocando e dando uma alongada. Não mostrou, mas eu apliquei um pó compacto nas têmporas, o pó da Panvel. E venho com as duas cores e venho alongando mais para as têmporas. Retoquei todas as cores cintilantes também. E já venho fazendo a parte de baixo. Peguei o delineador 77 da Inglot, apliquei abaixo dos cílios dela, bem rente, bem bagunçadinho mesmo. E já venho esfumando com o pincelzinho lápis, como sempre. Depois eu limpo o pincel lápis e venho com as mesmas cores de cima. Só que daí eu vou começar pela escura e depois com a mais clara. Venho só dando umas arrastadinhas mesmo, não faço aquele movimento de bolinha, só dando arrastadinhas na borda. Faço um delineado fininho com o mesmo delineador da Inglot acima dos cílios dela para dar um encaixezinho para os cílios ficar mais bonitinho. E já venho com a cola para colar o grit. Usei da Ana Paula Marçal, coloquei a cola no olho e já venho esfumando ela com um pincelzinho. E já venho com o grit. O grit eu não tenho referência, infelizmente, porque eu ganhei ele. Os dois que eu vou usar eu ganhei. Eu usei um fruta-cor no começo, esfumando os dois. E depois usei um flocado. O flocado é da Ana Paula Marçal, aliás. E depois eu coloquei o fruta-cor abaixo da sobrancelha dela. E venho fazendo a boca. Já peguei o contorno Ebony e venho contornando a boca antes de passar o batom. Isso dá um efeito de boca bem contornada, bem grandona, sabe? Eu adoro, fica lindo. E venho seguindo o mesmo desenho dela, com a mão bem firme e apoiando um pouco no rosto dela também. Dei uma pausa e apliquei os cílios para não secar essa cola. A mesma coisa. Aplico no meio com o auxílio de uma pinça e depois nos cantos. E dou umas puxadinhas para dentro. E depois eu vim aplicando o batom, e eles vai estar na descrição também, misturei dois e venho aplicando seguindo esse contorno. Eu passo em cima dele também para ficar bem esfumado o batom com o contorno. Pra ver a minha plaqueta bem suja, né? Depois peguei o delineador líquido e finalizei nos cílios dela. E foi essa make, meus amores. Tcharam! Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo do Maquiando Cliente. Um beijão com essa modelo maravilhosa. Beijo!